Ele diz o verso 39 assim, 10:39, nós, porém, olha a diferença, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, qual a conclusão que você está chegando comigo? A tese do autor aos Hebreus na carta não é ensinar uma nova doutrina de que você pode ser salvo e perder a salvação. Não. A tese do autor aos Hebreus é que existem pessoas que são membros da igreja visível, que parecem salvas, que desfrutaram das bênçãos comuns da salvação, no sentido de que ouvir a palavra de Deus, de que receber os sacramentos, de que até pregar a palavra de Deus, mas que de fato não tinham nascido de novo. E daqueles que verdadeiramente não são dos que retrocedem, dos salvos que perseveram. Então o autor aos Hebreus não está contribuindo com essa tese de perder salvação, que pode ser salvo hoje e se perder amanhã. Então vejam comigo claramente isso. Eu não quero ser apressado, nós vamos até onde nós pudermos ir, no sentido de ser claros. Nós temos que diferenciar entre uma queda e uma apostasia. Então preste atenção na primeira afirmação que eu vou fazer. Crente cai. Ele não deve cair, mas pode cair. Quando um crente cai, o que acontece com ele? Ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele é perdoado por Deus. Agora, a apostasia não tem arrependimento. Porque quem apostata, ele tinha todo o aparato externo da religião, ele parecia, mas não era. Então não tem arrependimento. Onde não tem arrependimento, não tem salvação. Então nós não podemos confundir queda com apostasia. Quantos de nós conhecemos pessoas crentes, verdadeiramente crentes, que cometeram um pecado grave e caíram, foram levantadas, foram restauradas. Então, o texto está falando de apostasia. Apostasia é renegar aquilo que um dia você professou, é calcar debaixo dos pés aquilo que um dia você defendeu, é deixar de crer naquilo que um dia você confessou como conteúdo da sua profissão de fé. O crente pode até cair, mas ele se levanta. Um salvo tropeça, mas é restaurado. Um apóstata, porém, vira as costas para Deus e nunca demonstra qualquer gesto de arrependimento e de quebrantamento. Não dá sinais de arrependimento. Então vamos ilustrar isso na Bíblia. Pega comigo agora Pedro e Judas. Ambos eram apóstolos de Jesus. Eles viram as mesmas coisas, ouviram os mesmos ensinamentos, viram Jesus fazer os mesmos milagres, pelo menos a maioria. Os dois eram apóstolos. Aliás, Judas tinha até um cargo de confiança dentro do grupo. Ele era o tesoureiro, cuidar das finanças. Ambos pecaram gravemente contra Cristo. Pedro negou Jesus covardemente 3 vezes. Negou que o conhecia, jurou que não o conhecia, blasfemou, falou palavrão, impropérios, dizendo que não conhecia Jesus. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Judas não se arrependeu. Você sabe que arrependimento tem 3 níveis, 3 aspectos, para fechar o círculo do arrependimento. Tem a razão, tem a emoção, tem a volição, ou a vontade. O que é arrependimento? É mudar de mente, metanoia, muda de mente. Segundo, é tristeza segundo Deus. Terceiro, é dar meia volta. Estou indo para cá, vem para cá, muda a conduta. Judas, dos 3 elementos, teve 2. Ele reconheceu o erro, ele sentiu tristeza pelo erro, mas ele não voltou, produziu remorso e não arrependimento.
Por quê? Porque não era convertido. Ele era do diabo, ele era ladrão. A religiosidade dele era apenas externa, aparente, fictícia, não verdadeira. Então, esse é o ponto que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Nós não podemos confundir a pessoa que está na igreja, que tem cargo de liderança na igreja, que prega para as pessoas, que já foi até instrumento para a salvação de outras pessoas, mas ela mesma não foi contemplada por essa salvação. É desse tipo de gente que o autor aos Hebreus está tratando. Mas vamos ao segundo ponto. Qual é o significado dessas experiências descritas no texto? Olha comigo, por favor, a descrição, versículo 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, então, sublinhei, iluminados. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. Quinto, provaram os poderes do mundo vindouro. São experiências impressionantes, não? Todas essas experiências, meus irmãos, foram vividas pelos israelitas, rebeldes que pereceram no deserto. É só você ler 1 Coríntios 10, versos de 1 a 11. Todas essas experiências. Agora, muitos crentes, membros daquela igreja que recebeu essa carta aos Hebreus, com medo da perseguição, estavam abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. Olha isso de novo no capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quantas pessoas você conhece que pertenceram à igreja, frequentaram a igreja com você, e que um dia viraram as costas, voltaram para o mundo, sem nenhum drama de consciência, sem qualquer saudade da casa de Deus, sem qualquer desejo de voltar, e se refestelaram lá no mundo, e beberam todas as taças dos prazeres do mundo, e morreram lá. O que você está questionando aqui? Não é a falha doutrinária, não é que a doutrina da segurança dos salvos fica abalada, não. O que você questiona? É a verdadeira conversão dessas pessoas. Pense comigo, por exemplo, daqueles que abraçam a fé como Simão Mágico. Tem gente que abraça a fé cristã, irmãos, para oferir vantagens. Sobretudo nesse período em que se prega tanto teologia da prosperidade, milagre daqui, milagre dali, a pessoa entra porque eu vou lá. Quando ela diz eu vou para lá, ela está pensando uma coisa: eu quero ganhar dinheiro. Ou estou com um problema de saúde, eu quero ser curado. Ou eu tenho um problema na família e quero resolver. Ou seja, ela apenas está interessada em coisas do aqui e do agora. Ela não pensa em salvação, em vida eterna, fazer parte da família de Deus, não. Ela quer receber um benefício, como Simão Mágico queria receber um benefício. Eu quero esse poder de impor as mãos sobre alguém receber o Espírito Santo. Eu quero esse negócio. Quanto custa? Deixa eu pagar. É comércio, é lucro. Isso vai me dar uma projeção incrível. Isso vai me dar dinheiro, porque já pensou? Você me paga, eu oro por você, você recebe o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Ou seja, o Simão, o mágico lá de Atos 8, ele pensou no cristianismo como um instrumento para ganhar dinheiro, para ganhar projeção, para ganhar fama, para ganhar sucesso. O fulcro, o centro, o eixo, tudo era ele mesmo. Era o lucro. É um falso Cristo, é um falso cristianismo. Ele tinha abraçado uma fé, mas não era a fé verdadeira. Ele estava enganado acerca daquilo que ele tinha abraçado. Esse não é o Cristo da Bíblia.
É por isso que Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Não é o que diz o fulano, o beltrano, o ciclano. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Pense comigo em Demas, cooperador de Paulo, destrutor de tudo isso aqui. Tudo isso aqui, está escrito aqui. Iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro. Viu tudo isso. Tudo isso. Quem é membro de uma igreja fiel ao Senhor Jesus, aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, viu tudo isso aqui. Viu gente sendo salva, viu o ébrio largando a cachaça, viu o adulto largando o adultério, viu o ladrão se convertendo, se tornando honesto, viu aquela família arruinada ser levantada e recuperada, viu tudo isso aqui. Mas ele mesmo não foi convertido.